Amém. Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos que vocês fechassem os olhos, por favor. Curvasse a sua cabeça, acalmasse o seu coração. Que você entendesse o momento que você está agora. Senhor Jesus, esse e motivações possam estar voltadas a Ti agora. Senhor, nós precisamos de Ti até mesmo para ser ministrados pela Tua mensagem. Então, Espírito Santo, venha sobre nós agora, Pai, por graça, nos dando sabedoria, Pai, revelação da Tua palavra. Nós precisamos que o Senhor faça a Tua obra aqui, porque se for por nós, tudo fracassará. Então, que seja por meio de Ti, que o Seu Espírito realmente passeie em nosso meio, ministre nos corações, fale através de mim, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, semana passada a gente iniciou nossa nova série de mensagens a respeito da Páscoa. Talvez a data mais importante na vida de um cristão, a comemoração mais importante, com certeza, na tradição cristã, que por muitas vezes a gente inverteu. O Natal é sim extremamente importante, mas talvez ele foi colocado num lugar de importância acima da Páscoa, talvez pela nossa cultura, uma cultura de presentear o próximo, presentear o outro, a família. Mas de que valeria Cristo ter nascido? De que valeria o Natal se não houvesse a cruz, se não houvesse a morte, mas se não houvesse principalmente a ressurreição de Jesus? E semana passada então a gente iniciou essa nova série a respeito da Páscoa, e semana que vem a gente vai estar num intensivo, sexta-feira, sábado, domingo às 6 horas da manhã e domingo às 7 horas da noite. Não perca, para que a gente mergulhe ainda mais sobre o sentido da Páscoa, o que isso significa para as nossas vidas e como isso nos transforma. Semana passada o nosso pastor Diego trouxe aqui a respeito da Páscoa judaica, aquele momento onde o povo de Deus que estava escravizado no Egito e que precisava de libertação foi liberto. Então vem a Páscoa do hebraico, passagem, essa passagem da escravidão para a libertação. O povo que estava escravo foi liberto. E como que eles foram libertos? Através de um sangue de um cordeiro perfeito que foi passado nos umbrais das portas. Então esse povo judeu sempre comemorou essa Páscoa, sempre comemorou o período de libertação deles, lembrando da época que eles estavam escravizados, mas principalmente lembrando agora da nova vida, lembrando agora do novo tempo. Mas então aí vem a Páscoa cristã, e hoje a gente precisa sair daqui entendendo um pouco mais o que é essa Páscoa cristã. A Páscoa que nós devemos comemorar, lembre-se, Cristo veio, Cristo cumpriu o que precisava ser cumprido da lei. Não precisamos cumprir a Páscoa judaica, celebrar a Páscoa judaica, porque agora a Páscoa das Páscoas precisa ser celebrada. A Páscoa cristã, nós comemoramos a Páscoa cristã. E se Páscoa é passagem daquele povo judeu, foi a passagem da escravidão para a libertação. A Páscoa cristã é a passagem da morte para a vida, para o cristão. Filipão, então o que é o sentido da Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? O significado da Páscoa é a libertação, ou a passagem
da vida antiga para uma nova vida. É a passagem da morte para a vida. E como que a gente passa da morte para a vida? Sendo libertos do pecado. Então a Páscoa cristã nada mais é do que a libertação daquilo que nos aprisionava, daquilo que nos escravizava, chamado pecado. Deus age em favor do seu povo e faz aquilo que eles não teriam a capacidade de fazer. Deus provê o único cordeiro capaz de morrer em favor dos nossos pecados, da humanidade, um cordeiro perfeito, sem defeitos. Lembra a exigência da Páscoa judaica, que era necessário que um cordeiro por família ali fosse sacrificado, mas que esse cordeiro fosse sem mancha, sem defeito. Só valeria o sacrifício se aquele cordeiro não tivesse defeito. E para nós, graças a Deus, só teve efeito porque o cordeiro foi perfeito. E por meio do sangue de um cordeiro perfeito, Deus provê a libertação para a humanidade. Mas se não bastasse morrer em favor dos nossos pecados, Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. Essa é a mensagem das mensagens. Jesus ressuscitou para te dar uma nova vida. Jesus ressuscita e nos permite agora um novo relacionamento com Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado e morresse, de que valeria? Ele teria fracassado. Mas toda a obra dele é validada e garantida pela ressurreição. E essa é a Páscoa cristã, a celebração da morte, mas principalmente da ressurreição de Jesus em favor de nós. A Páscoa, para nós, é a esperança que nos alcança. Filipão, mas o que é a Páscoa? A Páscoa é a esperança para você, meu irmão. E a ressurreição de Jesus é a esperança que toma forma. A ressurreição de Jesus é a esperança que se materializa aqui nessa terra. A ressurreição de Jesus é a esperança que se materializa em nossas vidas e que se fez acessível a nós. Um povo escravo, um povo sem visão de futuro, um povo preso que não tinha esperança. Mas vem um Deus, morre em nosso favor, ressuscita e fala: agora eu lhes dou esperança, agora existe um futuro, agora existe presentes de bênçãos dada àquele povo que estava preso, perdido, nós. E por isso que a gente precisa ter a convicção e a clareza dessa obra do Senhor. Jesus ressuscitou e a gente não pode negociar isso. Jesus ressuscitou historicamente. Muitas vezes a gente coloca num aspecto místico ou espiritual. Jesus ressuscitou, mas somente espiritualmente. Está errado, meu irmão. Essa é uma verdade que a gente não pode negociar. Jesus ressuscitou fisicamente. Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás, andou no meio de pessoas olharam para Ele. E existem correntes problemáticas na teologia liberal, que vai dizer que a ressurreição de Jesus não foi bem isso. Jesus não ressuscitou dessa forma e está errado. A ressurreição é base para todo cristão, e portanto uma verdade que a gente não pode negociar. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, não vale de nada a gente estar aqui nessa noite. Mas se Cristo ressuscitou, agora tem valor, a gente está junto, buscando a Ele. Portanto, a ressurreição é um pilar crucial da nossa fé, da sua vida. Não negocie. Não negocie. Lá em Atos 1:3, Atos 1:3 vai narrar o aparecimento de Cristo, assim como em 1 Coríntios, mas Atos 1:3 vai dizer: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus.
E lá em 1 Coríntios 15, 4, Paulo vai dizer: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim. Paulo ali, ele conta que não tem como essa ressurreição ser mística, espiritual. A ressurreição foi física, histórica, aconteceu há 2000 anos atrás. Mas o homem que morreu crucificado, 3 dias depois se levantou e passeou no meio do seu povo. Maria Madalena viu, Paulo depois viu, 400 pessoas de uma só vez viram, 500 irmãos de uma só vez viram. Jesus ressuscitou e não podemos negociar essa afirmação por nada. Pelo contrário, é isso que baseia a nossa fé, é isso que nos dá sentido para caminhar e para confiar. Mas o que eu gostaria de refletir para fundamentar a gente nessa noite é as implicações dessa ressurreição sobre as nossas vidas. Quais são as implicações, o que resulta na minha vida, Filipão, a Páscoa? O que muda na minha vida Cristo ter ressuscitado? O que eu ganho com isso? O que eu saio daqui aprendendo? E o que eu queria que a gente refletisse nessa noite são 3 aspectos que a ressurreição afeta diretamente na nossa vida. O primeiro aspecto é que a ressurreição de Cristo garante a nossa regeneração. É a ressurreição de Jesus que te dá uma nova vida. É a ressurreição de Jesus que muda o seu caráter. É a ressurreição de Jesus que te garante sair da escravidão e ir para a liberdade, sair da morte e ir para a vida. É a ressurreição de Jesus que garante a nossa justificação, o nosso perdão de pecados, o livramento de toda a culpa que nós tínhamos com Deus. É a ressurreição de Jesus que nos garante. E o terceiro aspecto é que a ressurreição de Jesus garante que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos no dia final. Se Cristo hoje vive num ambiente livre de pecado, de dor, de sofrimento, nós também um dia viveremos. Essa é a esperança que deve nos gerar perseverança. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glória a Deus. E para isso eu queria começar lendo com vocês 1 Pedro 1:3. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não, pode acompanhar no telão. 1 Pedro 1:3, Pedro vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então o primeiro aspecto que a gente precisa sair daqui entendendo é que por meio da ressurreição nós recebemos a regeneração. Ele nos regenerou por meio da ressurreição. Foi por meio então da ressurreição que Deus Pai nos fez nascer de novos. Óbvio, para quem crê, para quem depositou a sua vida aos pés de Cristo, para quem tem fé em Cristo. A regeneração, o novo nascimento, a mudança de vida do cristão se dá e é assegurada pela ressurreição. A regeneração tem a ver com uma nova identidade, sabe, com um novo transformar, um novo caráter, um novo jeito de pensar, um novo jeito de tratar a esposa, um novo jeito de viver com os filhos dentro de casa. Isso é a regeneração. É aquilo que entendemos então por conversão. Aquele irmão se converteu, aquele irmão se regenerou, aquele irmão vive uma nova vida, aquele irmão mudou o seu caráter, aquele irmão teve a sua identidade transformada. E Pedro é enfático ao dizer que só é possível nascermos de novo porque Cristo ressuscitou.
E olha o que Paulo diz em Romanos 6, não precisa abrir a sua Bíblia, acompanhe no telão, Romanos 6, 4. Romanos 6, 4, Paulo vai dizer uma verdade extremamente importante em nossas vidas, do 4 a 11. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos ante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso é uma verdade para aqueles que estão unidos a Cristo. A união com Cristo é um dos maiores bens que a gente pode receber. Quando a gente crê em Jesus, tem fé em Cristo, a Bíblia diz que nós estamos unidos a Ele. E agora o que Ele conquistou, nós também conquistamos. O que Ele recebeu de herança, nós também recebemos, porque nós estamos unidos a Ele. Nós não recebemos por mérito, nós recebemos porque Ele recebeu. E porque eu estou nele, eu também recebi. E a união com Cristo, então, é um dos maiores presentes que a gente pode receber e ter. Pelo simples fato de crer em Jesus, ter fé no Cristo, passamos a receber tudo aquilo que o Pai deu a Ele. Conquistamos aquilo que Ele conquistou. No verso 10 desse texto vai dizer: no que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Se Cristo morreu, meu irmão, e agora nós estamos nele, nós também morremos para o pecado. Isso é uma verdade que você precisa tomar posse. Se Cristo morreu para o pecado, você também morreu para o pecado. Se Cristo morreu para um antigo modo de viver, e agora você está em Cristo, você morreu com Ele para aquele antigo modo de viver. Sabe aquelas coisas que você fazia? Se você está em Cristo, você precisa morrer para o seu passado. Se Cristo ressuscitou para viver com Deus Pai, nós, por estarmos unidos a Ele, também ressuscitamos para viver com Deus Pai. Se Cristo ressuscitou para uma nova vida, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Você está entendendo que nós fomos regenerados pela ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus mostra Cristo morrendo, mas sobretudo Ele ressuscitando por uma nova vida. Se nós estamos nele, a Bíblia diz que porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Se havia um antigo modo de viver, esse modo de viver ficou para trás. E se há um novo modo de viver com Deus, eu agora estou ressuscitado com Cristo, e portanto eu vivo esse novo modo de viver com Deus. A nova vida, a regeneração, a conversão. Assim vocês também considerem de fato os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus. Portanto, é a ressurreição de Jesus que nos garante a verdadeira regeneração, a verdadeira mudança de caráter, identidade, uma nova vida. E se não bastasse garantir a nossa regeneração, se não bastasse a ressurreição garantir a nossa nova vida, a nossa conversão, a ressurreição de Jesus nos garante a justificação. Olha o que Paulo diz em Romanos 4, pode acompanhar no telão, Romanos 4, 25.
Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a sua justificação. E eu lembro que eu escutava na igreja justificação, e eu pensava, o que é justificação? E quando eu entendi a justificação, meu irmão, meu coração foi incendiado pelo amor e pela graça de Deus. Para quem não sabe o que é justificação, justificação é um dos maiores presentes que a gente pode receber do Pai. Justificação é o ato de Deus em te tornar agora uma pessoa justa. Tenha misericórdia de mim, Senhor, me fazer justo, eu, pecador miserável. Justificação é o ato de Deus em nos tornar pessoas sem culpa diante dEle. Tenha misericórdia de mim. Sabe tudo aquilo de errado que você já fez nessa vida? Sabe todos aqueles seus pecados que você precisava pagar por eles? Sabe todos os erros que você cometeu e o correto era você sofrer por todos eles? A justificação é Deus tirando toda a culpa e colocando essa culpa sobre Jesus, e pegando a justiça de Jesus e colocando sobre você. Isso é obra da graça, que a gente não merece, que deve nos constranger. Nós que merecemos a condenação, nós que merecemos um sofrimento, vem o Cristo e sofre por nós, e a culpa que estava sobre nós foi jogada sobre Ele, e a justiça que estava sobre Ele foi jogada sobre nós. Isso é obra de graça. É na ressurreição que a gente tem a justificação, e a justificação, portanto, nada mais é do que o livramento de toda a culpa. A justificação nada mais é do que Deus olhar para nós, e quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo Jesus. Quando Ele olha para nós e fala, era para você morrer, mas opa, já tem alguém no seu lugar, então você já morreu. A justiça de Jesus agora está sobre você, então quando Ele olha para você, Ele vê o Cristo morto e ressuscitado. Quando Ele olha para nós, Ele vê um sangue que nos cobre, um sangue sem mácula, um sangue de um cordeiro sem defeito, sobre nós todos defeituosos, pecadores. E agora, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que deveríamos morrer pelos nossos pecados, nós que deveríamos travar uma guerra para com Deus, nós que deveríamos ser penalizados, a Bíblia vai dizer que agora, tendo sido, pois, justificados, você tem paz com Deus. Tendo sido, pois, agora justificados, você tem um relacionamento de harmonia, você tem um relacionamento com Deus, onde o que impera é a paz, é o amor, onde o que impera é o olho no olho, a graça, o perdão. Tendo sido, pois, justificado do pecado, você tem paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não sobre nós, não por nós, mas por Ele. Ele conquistou a paz para nós. É na ressurreição que Deus olha para Jesus e aprova o que Ele fez. Quando Deus Pai olha para Jesus ressuscitado, Ele fala, agora valeu o que você fez. Quando Deus Pai olha para o Cristo ressurreto, Ele fala, agora está tudo aprovado, você venceu a morte. E é na ressurreição que mostra então a aprovação da morte e do sacrifício de Jesus. É a ressurreição que dá valor à morte. Quando Deus olha para Jesus e vê que o castigo pelo pecado foi pago,
e não mais vê culpa sobre Jesus. Por nós estarmos unidos a Ele, recebemos também o livramento dessa culpa, recebemos também essa dádiva. Deus não mais vê culpa do pecado sobre nós. Não existe mais a necessidade de morrermos pelos nossos pecados, porque alguém já morreu em nosso lugar. Não existe mais a necessidade de sermos penalizados pelos nossos erros, porque alguém já foi penalizado em nosso lugar. Porque Cristo já morreu, Cristo já sofreu o que era para você sofrer. E o mais importante não é que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu, Ele passou por isso. E se Cristo ressuscitou, tornando agora sem culpa, limpando o pecado, nós agora também ressuscitamos com Ele para uma nova vida, sem culpa, justificados do pecado. Agora somos perdoados, justificados e nos tornamos pessoas justas diante de Deus. E isso dá até medo de falar. Quando eu estava preparando o sermão, eu escrevi: agora eu sou justo diante de Deus. Me deu até medo de digitar. Eu ser considerado uma pessoa justa para com Deus. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Mas agora a gente pode digitar: eu sou justo diante de Deus. Nós somos pessoas agora consideradas justas diante de Deus, porque nós estamos em Cristo, unidos a Ele. Não é mérito meu, é porque eu estou abraçadinho com Ele. E quando Deus olha para mim, Ele vê que eu estou abraçado com Cristo, que é justo. Quando Deus olha para mim, vê que eu estou abraçadinho com esse Cristo e coberto do sangue do sacrifício. O que seria de nós se não fosse a obra de Jesus? O que seria de nós se Cristo não tivesse morrido e ainda por cima ressuscitado por nossas vidas? O que seria de nós? E se não bastasse garantir uma nova vida, se não bastasse garantir a regeneração, se não bastasse garantir também a justificação, o perdão de pecados, o livramento da culpa, a ressurreição de Cristo nos garante que nós também seremos ressuscitados com corpos perfeitos no dia final. Meu irmão, que bênção que a gente pode receber, que se compara a essa. Saber que no dia final a gente vai ser ressuscitado com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará. Paulo, nesse capítulo, aqui de 2 Coríntios 4, estava mostrando aos coríntios o que motivava ele a pregar o evangelho em meio às dificuldades. Ontem, num post aqui com os jovens, a gente estava conversando, cara, o que Paulo viu, o que fazia ele ser preso, e mandar aquela carta aos filipenses e falar: alegrai-vos, vamos nos alegrar. O que motivava Paulo ser apedrejado, e mesmo assim continuar feliz e alegre, pregando o evangelho e vivendo da vida dele uma mensagem? O que motivava Paulo? Qual era a esperança de Paulo?
E aí a esperança de Paulo era a esperança da ressurreição no dia final. Era a esperança da ressurreição final que motivava Paulo a sofrer, mas mesmo assim continuar vivendo o reino de Deus. Era a esperança de que no final mesmo, tudo vai dar certo. A gente tem mania de falar isso para a pessoa, né, do nosso trabalho. Ô meu irmão, tudo vai dar certo, confia. Mas nessa vida nem tudo dá. Nessa vida muitas vezes tudo vai dar errado. E por isso que a gente não pode se motivar pelas coisas terrenas, pelas coisas daqui, porque pode ser que a gente se frustre. Pode ser que dê certo, por algum momento, pode ser. Mas não é sobre essa vida. Essa vida é maldosa. Essa vida é dura. Essa vida a gente tem dores, essa vida a gente sofre, essa vida a gente tem perdas. Mas a esperança no coração de Paulo, e que deve acontecer no coração de todo cristão, é de que no final mesmo, tudo vai dar certo. No final mesmo, eu serei ressuscitado e viverei com Cristo eternamente. Eu estou sofrendo, mas vai acabar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu tenho dores no corpo, já eu vou viver a eternidade sem nenhuma dor no corpo. Eu tenho dores dos meus familiares, já eu vou viver sem ter dor de nenhuma perda, de nenhum familiar. Aqui no texto de 2 Coríntios 4, no verso 8, ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Oh, meu irmão, nessa terra a gente pode ser mastigado. Nessa terra a gente pode sofrer ataque de todos os lados, todo tipo de dor, trauma. Mas no final nós sabemos que nós seremos ressuscitados. No verso 16 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente nós estejamos desgastados. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo produz para nós uma glória eterna que pesa mais que todos esses sofrimentos. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê. Assim, confiantes com fé, nós estamos na ressurreição final. Nós não vemos, mas nós estamos confiantes naquilo que não se vê. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Meus irmãos, esse mundo ainda é manchado pelo pecado. Nossas vidas, por mais que estejam salvas em Cristo Jesus, ainda são afetadas pelo pecado. Por muitas vezes nós somos tentados, por muitas vezes nós caímos, nós cometemos os nossos erros, nossos delitos. Nós sofremos diariamente, só você sabe da sua dor. Nós sofremos dificuldades, perseguições, tristezas, seja o que for. Mas o que Paulo está falando aqui é que apesar de todos esses problemas, apesar de todos esses sofrimentos, ainda existe uma grande esperança final. Mesmo com a vida terrena cheia de perdas, frustrações e doenças, ainda existe uma grande luz no fim do túnel. Graças a Deus. Essa é a nossa esperança. Naquele túnel escuro, onde a gente é apedrejado e dá vontade de parar. Mas quando a gente olha
e tem fé, a gente sabe que lá no fim existe uma grande luz, uma grande esperança, que nos faz caminhar motivados para encontrar essa grande luz. Uma luz que é maior do que tudo que nós possamos experimentar de bom aqui. Meu irmão, se já experimentou algum prazer nessa terra, esquece, não tem comparação. Essa luz é prazerosa. Por isso nós não desanimamos. Por isso nós precisamos prosseguir. E é por isso que Ele deu para nós o Espírito Santo que nos ajuda a prosseguir. E é por isso que, por graça, Ele deu a nós, irmãos, a igreja que nos ajuda a prosseguir. Nós precisamos chegar lá e nós vamos chegar lá, amém? Glória a Deus. Existe uma esperança que deve nos alimentar nessa caminhada. Pois, se Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. Teremos corpos glorificados, meus irmãos, sem a presença do pecado e sem sofrimento. Que maravilhoso dia será! Lá em Apocalipse 21, conta um pouco de como será. Nesse dia, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais aflição, nem choro, nem dor, pelas coisas antigas que se passaram, não haverá. Tudo de ruim acabará. Aquele que estava sentado no trono disse para João aqui no texto: vejam, eis que farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Oh, meu irmão, se isso não nos motiva, o que te motiva a viver? A esperança de nossas vidas tem que ser a ressurreição final, de que nós estaremos bebendo da água insaciável eternamente, de que nós estaremos lado a lado com Cristo Jesus, sem a dor que foi causada no passado, sem aquele sofrimento, sem aquela doença. E vai ser nesse dia que Deus olhará para nós e nos chamará de filho. E nós olharemos para Ele, chamaremos Ele de Pai, teremos contato face a face. Meu irmão, essa deve ser a nossa esperança. Se Cristo ressuscitou, provando que a morte, a dor e o sofrimento não pode impedir Ele de viver, o mesmo acontecerá conosco. Essa deve ser a nossa esperança, viver a eternidade, bebendo diretamente da água viva, viver a eternidade com corpos perfeitos, glorificados, mas principalmente ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Lembra da Páscoa judaica? Aquele povo, o povo de Israel, que estava aprisionado como escravo no Egito. Eles não tinham forças e nem esperança para se libertar daquela situação. Eles eram pequenos, insignificantes, miseráveis. Mas Deus agiu. Deus livrou aquele povo. Deus deu vida àquele pequeno povo, miserável e pecador. E o mesmo aconteceu conosco. Pessoas presas ao pecado, pessoas escravas de si mesmo, que não tinham forças para se libertar, mas que foram libertas pelo sacrifício de Jesus.
Mas se não bastasse se sacrificar em nosso lugar, morrer em nosso lugar, Cristo ressuscitou, validando toda essa obra de libertação, de sacrifício. Jesus ressuscita e presenteia aqueles que têm fé nele com uma nova vida, com um novo nascimento, com a regeneração. Jesus ressuscitou e presenteou aqueles que estão unidos a ele com o perdão do pecado, com o livramento da culpa. Jesus ressuscitou e presenteou aqueles que acreditam nele com a ressurreição corpórea no fim, no futuro vindouro, com o corpo eternamente livre do pecado. Portanto, meus irmãos, a Páscoa para nós é a esperança que nos alcançou. A ressurreição de Jesus é a esperança que toma forma e acessa o espaço-tempo e entra diretamente na sua realidade. Eu queria pedir para você se colocar de pé agora, por favor, para a gente encerrar. Se o louvor puder subir, por favor. Meus irmãos, se nós cremos na ressurreição de Jesus, na Páscoa cristã, cremos em um Deus que faz brotar luz de trevas. Se a sua vida está arrebentada, a boa notícia para você é que existe um Deus que faz luz brotar de trevas. Se nós cremos na ressurreição de Jesus, nós não tememos as piores doenças que possam nos acontecer. Por pior que seja, o câncer, a depressão, por pior que seja qualquer tipo de doença que possa afetar o seu corpo, a sua realidade, por pior que seja qualquer trauma que você já possa ter tido, seja abuso, seja abandono, por pior que seja a sua realidade familiar, por pior que seja o seu filho, os seus pais, o seu marido, a sua esposa, graças a Deus que essas coisas não têm o poder de impedir nosso destino. Porque se nós estamos em Cristo e Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por mais dificuldades que apareçam na sua vida, lembre-se, a ressurreição está a caminho, está chegando. E nem mesmo a morte vai ter o poder de impedir. E por isso que a gente vai ansiar a volta a Jesus. Eu não vejo a hora de ser liberto totalmente do pecado. Eu não vejo a hora de ser liberto totalmente desse sofrimento, desse mundo. Por isso nós clamamos: volta, Senhor. Nos ressuscita contigo, Pai. Sabe por quê, meu irmão? Não existe nada que a ressurreição não cure. Filipão, você não sabe a minha necessidade, você não sabe o quanto que eu sofro. Meu irmão, desculpa mesmo, eu não sei. Mas a boa notícia para você é que a ressurreição vai curar tudo isso. Não existe nada que a ressurreição final não seja capaz de curar. Feche os seus olhos, por favor. Mas para que você tenha acesso a essa união com Cristo que te dá esperança do
perdão de pecados e principalmente da ressurreição final, você precisa se render a Ele. Você precisa falar: Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu estou sem esperança, e só no Senhor que eu encontro esperança. E o chamado de Jesus para você agora é: se renda a Ele. Só fale para Ele: eu não sei o que eu faço, mas eu quero me render a Ti. Fale com o seu coração. Você que tem andado em trevas, você que tem andado escravo de si mesmo, aprisionado em pecados, sem esperança, clame agora: Jesus, eu quero o Senhor, eu quero me render a Ti, porque só em Ti eu encontro esperança. E para aqueles que já estão unidos a Cristo, mas por vezes desmotivados, a boa notícia para você é: anime-se, coloque o sorriso no seu rosto, que a ressurreição está chegando. O sofrimento pode doer, mas ele vai passar. O sofrimento pode doer muito, mas ele vai acabar. Caminhe perseverante até o fim. Espírito Santo, nós queremos orar a Ti, Pai. Comece a abrir agora o seu coração. Comece agora a se derramar diante dessa presença. A presença de Deus se faz viva agora em nosso meio. Senhor, se tem pessoas aqui que estavam presas aos próprios pecados, presas às trevas, que elas possam saber que o Senhor morreu por elas, ressuscitou por elas, para que elas pudessem ter uma nova vida, e principalmente a esperança de uma vida eterna contigo. Sela esses corações, Espírito Santo. Se renda agora, meu irmão, se entregando totalmente a Ele. Pai, para os outros irmãos, para mim, Senhor, que muitas vezes nós temos andado cansados, sem esperança, desanimados. Que o Senhor levante os nossos olhos para olhar para a Tua beleza, contemplar a Tua glória e ver o Cristo ressurreto, confiante de que nós também viveremos eternamente sem a presença da dor, do pecado e do sofrimento. Anime os nossos corações, Espírito Santo, e que nós saiamos daqui cheios de Ti, esperançosos de Ti. Porque se o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, Pai. Obrigado por esse presente. Obrigado pela Sua ressurreição, Jesus.